uma vida plena de consciência de que tudo aqui é transitório. E todos nós aqui estamos moralmente muito distantes de São Francisco. Mas nós precisamos exercitar o desapego. Isso faz um bem assim enorme para todos nós. Então, busquemos desapegar. Mas prossegue André Luiz perguntando: o espírita é uma criatura que sabe que a caridade é a nossa bandeira. Todos nós devemos ser caridosos. E aí ele pergunta: estamos servindo voluntariamente? Nós temos disposição de servir voluntariamente? Ou nós temos aquelas listagens de desculpas, de justificativas para não atender a nenhum convite? Porque muitos de nós somos assim. Antes da pessoa nos fazer um convite para fazer algo em favor de alguém, nós já temos uma justificativa. Por isso que André Luiz pergunta: estamos servindo voluntariamente? O cristão existe nesse mundo para servir. Estamos servindo? E uma das maiores justificativas para não servir é aquela de que a nossa parte não faz falta. Muitas vezes na casa espírita faz-se um convite e a primeira coisa que nos ocorre é a seguinte: já tem muita gente fazendo, não preciso estar lá, a minha parte não faz falta, não fará falta. E a gente não participa e não faz nada. Isso até nos sugere recordarmos uma história que aconteceu numa cidadezinha no sul do país, uma comunidade bem pequena, mas era uma comunidade que produzia excelentes vinhos. E praticamente todos os moradores daquela cidade já haviam sido premiados pelos vinhos. Eram vinhos de excelente qualidade. Estava aproximando a data de aniversário da cidade. Então, o prefeito da cidade, assim, muito empolgado, reuniu as pessoas em praça pública e disse: nós vamos fazer uma comemoração diferente. Nós vamos construir aqui um grande barril, né? E cada morador dessa cidade vai colocar dentro desse barril uma garrafa do seu melhor vinho, do vinho premiado. Cada um coloca uma garrafa. E no dia do aniversário da cidade, todos nós bebermos uma taça desse vinho. Serão vinhos que estarão misturados, mas é o símbolo de que todos nós vamos compartilhar a vitória de cada um. A ideia foi aplaudida. Uma ideia genial. Todos foram para casa, mas um senhor que ouviu toda a orientação do prefeito disse assim: eu vou colocar uma garrafa do meu melhor vinho num barril para as pessoas beberem? De jeito nenhum. Eu vou colocar uma garrafa de água, porque a minha parte não vai fazer falta. Ninguém vai nem perceber que eu coloquei uma garrafa de água. No dia do aniversário, o prefeito fez um discurso, né, no aniversário da cidade, o prefeito fez um discurso, cantaram parabéns, foram distribuídas as taças para que todos pudessem beber o vinho, só que quando abriram para servir, só saiu água. Porque todos os moradores da cidade tiveram o mesmo pensamento. A minha parte não vai fazer falta. Eu vou colocar uma garrafa de água. Então, meus irmãos, pensemos juntos. Se no nosso planeta, todos nós que aqui habitamos, pudéssemos dizer assim: a minha parte não vai fazer falta, então eu não preciso fazer o bem, e todos nós nesse mundo não fizéssemos o bem, com certeza a condição moral do nosso planeta estaria infinitamente pior. Nós podemos ter a certeza de que o que nós fazemos
qualquer pessoa pode fazer, mas a nossa parte ninguém faz. E Deus aguarda que a nossa parte seja feita. E aqui não é uma questão de muito, como já dissemos aqui outras vezes. É preciso recordar o que Madre Teresa de Calcutá nos ensina. Ela diz, não é fazer muito, mas é colocar muito amor naquilo que fazemos. Porque é o amor que nós colocamos nas nossas obras é que tornam as nossas obras santificadas. Então, não digamos não às oportunidades que nos surgem praticamente diariamente de fazer o bem. Não recusemos estas oportunidades. Façamos o bem, aquilo que esteja dentro das nossas possibilidades, e façamos com amor. Ao fazer com amor, isto, segundo André Luiz, já é indício de que nós estamos avançando moralmente. E, finalmente, André Luiz vai dizer que o espírita sabe que Deus não castiga e nem pune ninguém. Então ele pergunta, como nós estamos nos relacionando com as dores, com os sofrimentos, com os problemas? Todos nós os possuímos, todos nós. Como nós relacionamos com os problemas? Nós, os espíritas, sabemos que as nossas dores, as nossas dificuldades, não são castigos de Deus. Nada mais são do que uma colheita que nós estamos fazendo daquilo que semeamos. Os sofrimentos são frutos de decisões e de escolhas infelizes que nós mesmos fizemos. E antes de reencarnarmos, cada um de nós aqui fez um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento estavam ali pontuadas algumas situações difíceis e delicadas que nós precisaríamos enfrentar, não para sermos castigados e nem tampouco punidos, mas para que nós pudéssemos aprender. E aprendendo, jamais repetíssemos aquela falta, aquele equívoco cometido. Então, a cruz que cada um de nós traz representa muito desses sofrimentos, desses problemas que nós temos. E os espíritos dizem que a nossa cruz tem exatamente o peso que os nossos ombros suportam. Então, nenhum de nós aqui está carregando uma cruz mais pesada do que os seus ombros suportam, porque Deus é justo. E esclarecem os espíritos que a nossa cruz é pessoal e intransferível. Então, cada um de nós tem uma cruz que é particular. Nessa cruz tem o nome, tem o CPF, o RG, o CEP, de maneiras que nenhum de nós está carregando uma cruz que não seja a sua, porque Deus é justo. Então, é preciso conviver e viver bem com a nossa cruz. Mas os irmãos já perceberam que em alguns momentos da nossa vida, nós dizemos assim, nossa, eu acho que Deus errou os cálculos, porque minha cruz está pesada. Nossa, é um problema atrás do outro, eu acho que tem algum erro nessa cruz que eu reencarnei. Né? É muito comum isso. Isso também nos faz recordar uma história sem pé nem cabeça, mas eu gostaria de pedir licença aos irmãos para compartilhar. Diz que um senhor caminhava por uma estrada, mas mal conseguia caminhar. Andava lentamente, como se tivesse com uma dificuldade imensa de trocar os passos. Um pouco adiante, veio um senhor, num sentido contrário, parou diante dele e disse, meu senhor, o senhor me dá licença, não tenho nada com a sua vida, mas por que o senhor está carregando essa melancia nas costas? Ele falou, eu não estou carregando melancia nas costas. Está sim.
o senhor me dá licença. Foi lá, tirou uma mochila, uma melancia de 5 quilos, pôs no chão e falou: que é a melancia que o senhor está carregando? Ele falou: meu filho, eu não sabia que eu estava carregando essa melancia. Nossa, eu estou sentindo até um alívio, muito obrigado. Deixou a melancia no chão e seguiu, mas ainda com dificuldades. Um pouco mais adiante, foi a vez de uma senhora parar diante dele e dizer: meu senhor, por que o senhor está carregando essa abóbora desse tamanho na cabeça? Por que o senhor está equilibrando essa abóbora desse tamanho, desse peso? Ele falou: eu carregando uma abóbora na cabeça? A senhora está equivocada. E ela disse: espera um pouquinho. Com muita dificuldade, essa senhora conseguiu tirar da cabeça desse homem uma abóbora de todo tamanho. Pôs a abóbora no chão e mostrou para ele. Ele falou: a senhora sabe que eu não sabia que eu estava carregando essa abóbora? Agradeceu a senhora, deixou lá aquela abóbora imensa e seguiu o caminho, mas ainda com dificuldade. E foi a vez de um jovem que vinha na direção dele e disse: meu senhor, a mão do senhor está até sangrando, as 2 mãos. Por que o senhor está carregando numa mão uma pedra desse tamanho? E na outra, por que o senhor está carregando um tijolo desse tamanho? Olha, as mãos do senhor estão sangrando. Que ele olhou nas mãos, ele falou: eu não sabia que eu estava carregando uma pedra e um tijolo. Colocou a pedra e o tijolo no chão e seguiu o caminho, assim, totalmente tranquilo e aliviado. É uma história sem pé nem cabeça. Um absurdo, né, meus irmãos? Mas a gente pensa assim, pode ser a nossa história. Os irmãos acham que o problema desse senhor era a melancia que ele carregava? Ou será que o problema dele era a abóbora que ele equilibrava na cabeça? Ou talvez a pedra e o tijolo? Não, não era nada disso, era o problema dele. O problema dele era só um: ele não tinha consciência dos pesos desnecessários que ele carregava. Por isso que essa história, por mais ridícula que seja, pode ser a nossa história. Todas as vezes que nós achamos que a nossa cruz está pesada, pode ser que nós estejamos carregando pesos desnecessários. Porque se nós cremos que Deus é justo, o peso da nossa cruz também é justo. Há uma mensagem do benfeitor Emmanuel chamada Mudanças e Problemas, em que ele afirma categoricamente que 60% dos problemas, das dificuldades que nós estamos vivendo agora, não estavam previstas. Ou seja, não fazia parte da nossa cruz. Então nós perguntamos, se não fazia parte da nossa cruz, de onde que veio esses problemas? De onde que está surgindo esses pesos? E aí Emmanuel vai explicar. Nós temos o nosso livre-arbítrio, que é essa capacidade que nós temos de tomar as nossas decisões. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão infeliz, nós agregamos peso à nossa cruz. Então, por exemplo, peço perdão aos irmãos pelo exemplo. Se eu disser aos irmãos assim: a partir de hoje eu vou beber e fumar até morrer, ninguém aqui tem nada com isso. Eu posso fazer isso, mas com certeza eu estou colocando peso na minha cruz. Porque toda decisão infeliz reflete peso na nossa cruz. Um peso que não estava no nosso planejamento. Mas Emmanuel prossegue dizendo: todas as vezes que nós alimentamos mágoas, ressentimentos, perversidade, violência, inconformação, ingratidão, tudo isso também agrega peso à nossa cruz. E aí, finalmente, ele vai dizer que como nós não estamos satisfeitos de carregar o peso da nossa cruz, nós gostamos de carregar a cruz dos outros. Então, nós começamos a viver os problemas dos filhos, nós queremos resolver os problemas dos amigos,
dos vizinhos, dos familiares. Então nós vamos agregando peso à nossa cruz. Então é preciso entender que isso, meus irmãos, não é egoísmo. Todos nós devemos ajudar uns aos outros. Mas nós precisamos ter bem claro que cada um de nós reencarnou para ser responsável pela sua própria existência. A partir do momento que eu quero viver a minha e de mais uns 3, eu não dou conta. Nós não temos condições para isso. Então nós precisamos constantemente estar avaliando se o peso da nossa cruz realmente nos pertence. E aquilo que não nos pertence precisa ser afastado de nós, porque senão vai comprometer a nossa existência. Então é muito importante pensar nisso. Avaliemos constantemente esse peso da nossa cruz. E por que os espíritos nos orientam tanto a fazer isso? Porque todas as vezes que nós achamos que a nossa cruz está muito pesada, isso interfere na nossa relação com o Pai Celestial. Que a primeira coisa que eu penso é o seguinte: Deus não gosta de mim. Olha o tanto que eu sofro. Deus esqueceu de mim. Com tanta gente ruim nesse mundo, as pessoas não sofrem. Eu, que sou uma pessoa boa, sofro demais. Deus não gosta de mim. Pensar assim é empobrecer a nossa relação com o Pai Celestial. E somente nós somos prejudicados quando pensamos assim. Então, avaliemos constantemente como está o peso da nossa cruz. Se ela estiver insuportável, nós podemos fazer essa avaliação. Há pesos que são desnecessários e nós estamos agindo como esse senhor dessa estrada. Então, meus irmãos, é preciso examinar a nós mesmos. Não para que sejamos melhores do que os outros, mas para que sejamos melhores do que nós mesmos. Isso é muito importante. André Luiz diz nessa lição que se espírita que não se desenvolve, né? Espírita que não evolui em 3 anos consecutivos, permanece estacionado. Ou seja, permanece parado. Estar parado significa perder tempo e perder oportunidades. Nenhum de nós devemos perder tempo e nem tampouco oportunidades. E o que nós gostaríamos é de ter uma receita, né, para que todos nós pudéssemos avançar moralmente. Mas os espíritos dizem que cada um de nós é um indivíduo, cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem a sua cruz, então não há receita que seja padrão para todos nós. Mas há uma mensagem de Maria Dolores, muito bonita, por sinal, que nós temos certeza que se ela puder ser colocada em prática na nossa existência, nós conseguiremos avançar moralmente. E nós pedimos licença aos nossos irmãos para encerrar o nosso estudo lendo essa mensagem. O espírito é Maria Dolores, a psicografia é Francisco Cândido Xavier e a mensagem é Palavras da Vida. E ela inicia dizendo assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece. Mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa essa ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil. Trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas,
contenta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, no abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreça. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta, na fé viva que te alcança. Entre as luzes da esperança, começa o reino do amor. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, nós vamos agradecer a Delma pela palestra, por estar nos lembrando daquilo que nós devemos estar assim constantemente pondo em prática, que é o amor, a caridade, termos desprendimento dos nossos bens materiais, que muitas vezes a gente não tem, né? Então é muito bom. Obrigada, Delma, mais uma vez. Volte sempre à nossa casa. Meus irmãos, nós estamos sábado próximo, dia 12, com o Bazar das Mães preparadinho para todos, receber a todos, das 8h30 às 13 horas. As meninas prepararam coisas lindas e a gente conta com a presença de todos, viu? Também nós ainda temos pizza, tá vendo? Algumas pizzas ainda tem. Se alguém tiver interessado, viu? É só procurar com a gente. E nós estamos finalizando, agradecendo a espiritualidade pelo amparo, pela proteção, que possamos voltar para casa em boa companhia e que a paz continue em nossos corações. Agora a Flaviana vai fazer a prece final. Antes da nossa oração, agradecer de coração a Delma, é uma amiga muito querida, mas as palestras que ela traz para nós toca fundo o coração, a alma, porque ela fala do dia a dia, ela nos traz a doutrina, como se diz, aplicada, né, Delma? Então nós vamos, com essas palavras tão lindas, pensar em Jesus. O quanto nós dizemos que Ele é o nosso guia, o nosso modelo, que possamos levar essa reflexão nesta noite e neste momento exercitar, rogando a Ele que ilumine o nosso planeta, a humanidade, que todos recebam nesse instante o influxo do seu amor, da sua paz, da sua luz, a nos convidar uma vez mais ao amarmos uns aos outros, que possamos, Mestre, ter em Ti o nosso caminho seguro para o progresso, para a evolução, em outras palavras, para a verdadeira felicidade. E nesse instante lhe pedimos que através dos Teus benfeitores espirituais, todas as águas sejam magnetizadas, aquelas que estão aqui, as que estão nos lares, que nesse momento os nossos irmãos recebam o passe espiritual, nós que estamos aqui, que possamos nos preparar para esse tratamento. E é com a oração que nos ensinastes que rogamos uma vez mais para que nos assista nas nossas dores, nas nossas dificuldades, mas sobretudo na fé, na esperança, na coragem de seguirmos os seus passos para em nós
chega a nós.